Algumas semanas atrás, eu ganhei R$ 10.000 em 10 dias, trabalhando, prestando um serviço, e eu digo que esse foi o dinheiro mais fácil que eu fiz na minha vida. Não pela quantidade, mas pelo como que eu fiz isso. Porque pela primeira vez eu saí de um projeto sem uma crise de ansiedade, sem o meu olho tá tremendo, sem eu sair esgotada mentalmente. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que mudou para que eu conseguisse ganhar mais, ter uma qualidade de vida melhor e talvez que você possa fazer também. Eu tô no mercado digital tem 5 anos e nesse tempo eu já passei por muita coisa. Trabalho exaustivo de 12 horas sem parar, cliente abusivo, empresas quebradas, empresas que priorizavam muito mais o faturamento do que a saúde mental dos colaboradores, o que você imaginar. E eu tinha uma crença muito forte minha sobre esforço, sobre sucesso, que eu acreditava que eu precisava trabalhar muito, me desgastar fisicamente, mentalmente, para conseguir ter sucesso. Porque eu vim de uma família muito pobre, uma família agricultora, então eu fui agricultora também até os meus 20 anos, e na agricultura a gente tem muito isso, do esforço, né, que você precisa se esforçar muito para ter um retorno mínimo. E isso alinhado com o digital fez com que eu não colocasse limite, tinha dificuldade de falar não para os projetos que me apareciam, para as demandas que adicionavam na minha agenda, que muitas vezes não eram minha responsabilidade. E quando eu me dava conta que isso não estava legal, que não estava me fazendo bem, que eu pensava em desacelerar, eu olhava para o outro lado das pessoas do digital que pregavam essa questão, né, que sucesso tinha que ser, era sinônimo de exaustão, e eu acabava me sentindo uma pessoa fraca por não seguir sempre no meu limite, sempre dando o meu máximo. Só que depois de tanto passar por esses ciclos, de tanto me frustrar, me sentir sobrecarregada, depois de tantas crises de ansiedade, eu busquei muitas formas de melhorar isso na minha vida, porque eu vi que não fazia sentido, não era essa forma que eu queria continuar vivendo. Então eu fiz processos de hipnoterapia, eu comecei a estudar psicologia, fiz também imersões de alto impacto e atualmente eu sigo fazendo terapia. Em todos esses processos, o que eu consegui aprender é que primeiro, o autoconhecimento, ele liberta. Primeiro, a gente tem que entender qual que é o nosso perfil, qual que é o nosso comportamento, qual que é a nossa personalidade, o que faz sentido pra gente, sabe? Porque muitas vezes a gente acaba vivendo uma vida baseada no que os outros dizem que a gente deve fazer ou viver. Só que a maioria das vezes não é isso que faz sentido pra gente. Eu comecei a perceber que eu estava atuando numa área que ela era contraditória ao meu perfil comportamental. Eu fiz uma análise comportamental, eu entendi os meus pontos fortes, meus pontos fracos, e eu entendi que eu não estava atuando da melhor forma porque aquela área que era a área de vendas, precisava de uma pessoa sangue nos olhos, uma pessoa que fosse mais incisiva, uma pessoa que conseguisse tomar decisões mais rápidas, e não era essa a pessoa que eu era, não era esse meu perfil natural. Então, obviamente, gerava ali uma ansiedade. Depois que eu entendi isso, eu acabei mudando de área e a minha saúde mental tá muito melhor. A segunda coisa que eu aprendi é que a gente precisa redefinir o que é sucesso, qual que é o significado de trabalho e esforço pra gente. Por quê? Como eu falei, muitas vezes a gente segue uma definição de sucesso que não é nossa. Então as pessoas muitas vezes me falavam: "Ah, sucesso é você morar em São Paulo, ter carrão, você pagar para fazer teu almoço, pagar para fazer tudo, limpar tua casa, tudo". Só que para mim, isso fazia sentido? Não fazia, porque dá uma olhada no cenário, dá uma olhada onde eu moro, vê se eu me acostumaria em São Paulo. Nem a pau. Sucesso pra mim é ter qualidade de vida, é você dormir bem, é você ter tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Então, se hoje aparece um trabalho que coloca em risco o que é inegociável pra mim, não faz mais sentido, porque eu tenho essa clareza. Eu redefini essas questões, essas crenças, né, sobre sucesso e também sobre esforço. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa colocar a nossa saúde física, mental em risco para conseguir ter um retorno financeiro. E não é verdade. Tem muito trabalho pagando muito bem, onde você pode ter saúde mental. Só que a gente acredita profundamente nisso, que a gente precisa se sacrificar para conseguir ganhar, e é exatamente isso que se desdobra na nossa realidade. E a terceira coisa que eu aprendi em todo esse processo, em todos esses estudos, é que estabelecer limites, começar a se valorizar, vai ser uma consequência dos outros dois pontos que eu citei anteriormente. A partir do momento que você se autoconhece, tem a definição de sucesso, ressignifica essas crenças de esforço e de trabalho, vai ser muito mais fácil você falar não para uma oportunidade que coloca em risco o que é inegociável para você. Só que esse processo, ele foi um processo lento de uma mudança de autoimagem, da forma que eu me enxergava. Eu passei a me enxergar de uma forma
mais positiva, uma pessoa mais merecedora, mais capaz. E ele definitivamente não foi nada simples, porque eu tenho uma autocobrança muito alta, um perfeccionismo muito alto, então é muito fácil a gente cair na autossabotagem de não se achar boa o suficiente. Então, por isso mesmo que eu sigo hoje fazendo a terapia. Então, sim, esse foi o dinheiro mais fácil que eu fiz na minha vida até hoje. Não porque eu não trabalhei, mas porque eu me respeitei, porque eu mudei a minha autoimagem para conseguir alcançar isso. E se você também se identificou com tudo isso que eu falei e busca essa mudança de autoimagem, se enxergar de uma forma mais positiva, uma forma que esteja alinhada com aquilo que você deseja, eu te aconselho a assistir o meu próximo vídeo sobre autoimagem.